Só que o problema é que na prática o drop tem um problema gigantesco que ninguém gosta de falar sobre. Lembra que eu te falei que foi o drop meu caminho quase ideal? Pois é, teoria linda. O drop se encaixou perfeitamente no mapa dourado. Ele foi escolhido como o meu caminho ideal porque ele realmente é a melhor forma de começar com um pouco dinheiro e em poucas semanas ter um resultado muito alto. Ele dava de lavada em afiliados, apostas, em tudo. Só que o problema é que na prática o drop tem um problema gigantesco que ninguém gosta de falar sobre, que é a complexidade. E sendo bem honesto, a complexidade, gente, ela é o que faz você parar. Ela é o que causa a procrastinação. Ela é a mistura da complicação com a dificuldade. E sendo bem sincero, o drop sim, ele é muito complexo. Você precisa fazer muita coisa, seguir milhares de passos e ter muitos pequenos detalhes que, se der errado, te causam um prejuízo gigantesco. E por isso que, por mais que a ideia do drop seja muito boa, a maioria das pessoas acabam tendo somente prejuízo. Foi por isso, né, que poucos lucram bem e continuam lucrando bem com o drop. Vivam sempre ansiosos, inseguros, porque sabem que podem voltar para o zero já no próximo mês. E por conta da complexidade, eu perdi R$ 1.500 na primeira semana que eu comecei. Imagina, só tomando porrada na vida, só indo pra lá, só indo pra cá, era uma atrás da outra. Decepcionei meus pais, fiquei 45 dias internado, à beira da morte. Tentei várias coisas que não deram certo, só deram errado dentro da internet. E agora, graças ao dropshipping, eu tenho uma dívida de R$ 1.500 com minha tia. Todo mundo, na época, me achava maluco. Louco, não funcionava, faltava algum parafuso na cabeça, porque ele ainda queria insistir e tentar fazer acontecer. Mas nessa hora, nesse momento, eu lembrei de tudo que eu tinha passado no hospital. Dos aprendizados que eu vivi ali, da minha mãe, tudo que eu fiz, tudo que eu causei, e eu me levantei para continuar, porque tinha que ter uma maneira de eu conseguir simplificar as coisas, não era possível. Se uma pessoa conseguiu resultado com algo, eu também consigo. Ela não é melhor do que eu. Ela pode ser mais esforçada, mais persistente, mais dedicada, mas mais inteligente, melhor do que eu, não. Não. E eu sabia que se eu desistisse, eu ia passar o resto da vida arrependido, num emprego sem graça e com meus sonhos guardados na gaveta. E nessa época eu estava desesperado. Então eu decidi começar a encontrar outras formas mais simples de eu conseguir. Comecei a pesquisar até em inglês, ia traduzindo tudo. Eu nem sei falar inglês nem até hoje. Um belo dia, no YouTube da vida, pesquisando curiosidade, indo e vindo, eu encontrei um vídeo de um canadense que ele repetia várias vezes que o verdadeiro segredo do drop era modelagem. Aí começa. E o vídeo acabava sem ele nem explicar o que era essa maldita modelagem. Mas como esse cara tinha faturado milhões de dólares com dropshipping, ou pelo menos era isso que ele falava, tudo indicava que era verdade. Então esse vídeo acabou me marcando muito. Só que eu não entendi absolutamente nada que esse cara tinha falado e pulei pro próximo vídeo. Durante 3 dias eu vivi a pior ansiedade da minha vida. Não tinha vontade de comer, de ir pra escola, de conversar. Só ficava pensando em como que eu ia pagar o que eu devia. Até que um dia eu caminhando, andando, pensando, decidi jogar a famosa modelagem no Google. Eu comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a entender, aquilo me deixou fascinado. Depois de alguns dias lendo, entendendo e conhecendo, parece que as órbitas dos planetas se aliaram, se alinharam, né, que fala finalmente para mim. E eu percebi que se eu aplicasse a modelagem, se eu conseguisse modelar o drop, eu ia conseguir tirar toda a complexidade que existe nele. Eu sei que parece meio loucura, mas eu descobri um novo caminho. Que ele comeu a complexidade, ele transformou o dropshipping em algo simples, com muito mais potencial de resultado em muito menos tempo e com muito mais facilidade. E a maior prova disso é que eu, um simples lavador de carros, faturou 17 milhões de reais usando esse caminho, usando esse método.
Naquele momento, eu estava saindo do dropshipping e entrando no meu real caminho ideal, que foi a loja do futuro. E o que eu quero te falar agora pode parecer inacreditável, mas eu te prometo, por tudo que é mais sagrado, que isso aqui é 100% genuíno, que a minha vida virou completamente. No mesmo mês que eu perdi R$ 1.500, eu criei a loja do futuro e faturei R$ 73 mil. No meu segundo mês, foram mais de R$ 316 mil em vendas. E 6 meses depois de começar do zero, eu ultrapassei R$ 623 mil em vendas com uma única loja do futuro. Cara, era muita grana. É claro que isso aqui não é meu lucro todo, tá? Isso aqui não é lucro, faturamento não é lucro. Não se iluda por isso. Nesse mês aqui, por exemplo, meu lucro líquido foi de R$ 127 mil, não foi R$ 623 mil. Isso foi dinheiro limpinho pro meu bolso, já tirando custos, impostos, tudo. Gente, minha mãe precisaria trabalhar pelo menos 10 anos sem gastar nenhum centavo para juntar isso que eu ganhei em um mês. E a ficha só foi cair mesmo quando meus sonhos começaram a se tornar realidade. Quando meus sonhos começaram a acontecer. Quando eu comecei a comprar o que eu queria. PlayStation, iPhone, MacBook, iPad, roupa. O que eu queria, eu via, eu comprava. Via, comprava. Levei minha família para viajar. Fiz de tudo. Tudo. E no dia que eu bati meu recorde de vendas em um dia, R$ 194 mil em vendas em um dia, eu dei uma BMW X1 pro meu pai de presente nessa época. Ele estava começando a mexer com compras e vendas de carros, né? Então eu ajudei ele a começar nesse ramo, graças ao mercado digital. Só que melhor que conquistar os sonhos materiais foi ter condições para proteger a minha família quando chegou a pandemia. Porque exatamente um ano depois que eu comecei, depois de começar, eu bati o meu recorde de vendas, que foi R$ 1.800.000 em um único mês. Em um único mês. Só no mês de setembro. E nessa época aqui, durante esse mês aqui, foi o mês que a pandemia estava no auge da pandemia. Estava chegando a pandemia e eu estava no meu auge do mercado digital, no Drop, na loja do futuro. E nessa época a loja fechou, né? A loja não, a escola fechou, meu pai não podia trabalhar, minha mãe não ia trabalhar, meu irmão estava num Lava Jato também fechou. E nessa época eu consegui ser um homem de casa, pagar as contas, cumprir com o que eu devia cumprir, que era o meu objetivo, que era recuperar o orgulho dos meus pais de volta. E muita gente pergunta, Thales, mas se você vendeu tanto, você vende tanto, né? R$ 17 milhões, você vendeu em um mês R$ 1.800.000, em um dia R$ 194 mil. Caramba, por que você ensina? Por que você divide isso com outras pessoas? Muita gente pergunta isso. Se desse realmente dinheiro, eu guardaria só para mim, mas isso é bobagem.